Então nós vamos, igreja, a partir de hoje, pastora, por favor, no telão, preparando-me para... Diz para o teu irmão, eu vou me preparar para conquistar. Você vem? Tô junto. Amados, nós ouvimos aqui pela voz do Senhor que as maiores conquistas da nossa vida, as primeiras, são o alinhamento da nossa vida com a palavra do Senhor. As maiores conquistas. Porque nós falamos de Canaã, né? Falamos da terra. É natural os nossos olhos irem para o financeiro. É natural os nossos olhos irem para o material. Porque é uma terra boa, que mana leite e mel, que tem frutos bons, que tem comida boa. É terra, é material. Mas Canaã na nossa vida, ela tem que começar onde? No espírito. Para que se manifestem os frutos materiais. Para que se manifestem os bons frutos da terra. Então, as maiores conquistas que nós devemos ter é o alinhamento da nossa vida com a palavra. Trilhar os nossos passos de acordo com a vontade do Senhor. Entender que nós estamos aqui, como eu sempre digo, para obedecer a Deus. Então nós veremos os frutos. Porque nós vamos ver aqui pela palavra de hoje por que Josué chegou lá e conquistou. Assim como nós vimos com Caleb. Por que Caleb chegou lá e conquistou? Mesmo com 85 anos, tendo vigor, tendo força. Porque em todo o deserto ele obedeceu. Então a sua vida espiritual já era uma vida para estar em Canaã. Amém? Josué 3, 1 a 5. Diz a palavra do Senhor: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Novo. Novidade. Coisa nova. Não passou antes. Amados, voe mais longe, coisa que você nunca sequer imaginou fazer. Nunca passaste antes. O Senhor vai guiar. O Senhor vai dar direção. O Senhor vai mostrar o caminho. Tua vida vai mudar, tem que mudar, não é? Tem que mudar. Pensamentos tem que mudar, atitudes tem que mudar, posicionamentos tem que mudar, palavreado tem que mudar, tudo tem que ser novo. Aleluia. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Maravilhas no nosso meio, igreja. Eu recebo maravilhas no nosso meio. Maravilhas no nosso meio, coisas inesperadas. Aquilo que você nem sequer está sonhando, nem pensa, vai surgir na tua vida em nome de Jesus. E é assim que nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus bom, Deus santo, Deus justo, reto, vivo e verdadeiro, único Deus. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Deus, nós Te louvamos nesta manhã, neste dia maravilhoso que o Senhor nos fez para estarmos aqui em Tua casa, nos Teus átrios, Te adorando e recebendo, Deus, a partir de agora, os Teus ensinamentos. A Tua voz, Senhor, que certamente será nítida, clara aos nossos ouvidos,
para entendermos a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Deus, eu te louvo e te agradeço por cada ovelha preciosa tua, que o Senhor mesmo trouxe esta manhã à tua casa, para aprender de ti. Te louvo, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez em teu altar, para em teu nome, Senhor, pregar aos teus filhos o teu santo nome. Obrigado, Jesus, por tamanha obra em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela revelação. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a fidelidade, por nos ensinar a obediência, por nos ensinar a te adorar como tu queres ser adorado. Obrigado por nos ensinar a te servir como tu queres ser servido. Te louvo, Senhor, e te agradeço pelo crescimento da tua igreja, pelo crescimento espiritual dos teus filhos. Te agradeço pela excelência manifestada em nossas vidas e neste lugar. Usa-me, Senhor, para a tua glória. Aquilo, Senhor, que está manifestado em meu espírito, Senhor, através do teu Santo Espírito que habita em mim, os dons que são teus, que venham, Senhor, edificar a tua igreja, que venham a partir de agora trazer conhecimento e graça àqueles que ouvem, para o teu louvor e para a tua glória. No nome santo de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém? E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, minha amada e querida esposa, abençoada pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos, salvos para sempre por meio daquele que nos amou. Louvado seja Deus, santos do Senhor. Amados, nós sabemos que conquistas são de fato coisas novas. Conquista. Então, quando você atinge uma conquista, você está recebendo algo que você não tinha. Você está passando a ter algo que você nunca teve, fazendo coisas que você nunca fez. Então, nós precisamos entender isso, que conquista é ir para onde eu nunca estive, e para conquistar é necessário lutar. Os crentes têm um costume de palavreado que diz: tome posse. Muito nós ouvimos no meio evangélico, no meio cristão. E a pessoa: eu tomo posse. Por fé eu tomo posse. Então, mas ela tem que saber que ela tem que lutar. Não é somente a questão de dizer eu tomo posse. Amém. Eu estou crendo, estou falando, mas eu vou ter que ter uma atitude. A atitude vai me levar à conquista. Nós vimos aqui que Caleb foi com 85 anos conquistar a terra que ele pediu para Josué. E ele disse: eu vou e voltarei da batalha. Ou seja, eu não vou morrer lá. Eu vou lá, vou conquistar, vou colocar os gigantes para correr e volto com a minha vitória. Ele tomou posse daquilo que Deus já havia dito. Então Deus, quando diz algo para nós, amados, nós temos que tomar posse e ter uma atitude. Se Caleb chega em Canaã e diz: bom, Deus falou que vai me dar, agora eu vou esperar ele me dar. Ele morria e não ia receber nada. Então ele disse: Deus me prometeu. Josué, eu quero. Aleluia. Josué, eu quero. E quero aquela lá. Quem é fiel no deserto tem privilégio em Canaã. Pode escolher em Canaã. Josué 19, 49 e 50 diz: acabando, pois, de repartir a terra em herança,
segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué. Olha que tremendo isso. Depois que Josué fez lá o sorteio, que Deus havia dito a Moisés que seria assim, a divisão da terra, por sorteio, por sortes, só Caleb, não é, e Josué que não entraram nesse sorteio, eles escolheram a terra. Mas o restante do povo recebeu a terra por sorteios. E esse recebeu a terra, o que foi? Olha, a tua terra será aquele pedaço lá, vai lá e tome posse. Tem habitante lá, tem inimigo lá, vai lá e tome posse, é tua terra. Deus faz assim, amados, ele diz, olha, é seu. E agora? Conquista. A terra não estava lá vazia, simplesmente para chegar e armar a tenda. Tinha gente morando lá, tinha gente comendo do fruto lá, tinha gente há muitos anos habitando lá. Então vamos fazer o sorteio aqui. E olha a ousadia de Caleb, né? Falou assim, Josué, eu quero aquela lá que é dos anaquins, aquela lá que é dos gigantes. Olha a ousadia de fé desse homem. Como Deus não se agrada de uma pessoa assim? Como Deus não se agradaria? Desde lá do deserto, um homem firme, um homem que cria na promessa do Senhor, que defendia a causa, que estava sempre do lado do líder, defendendo o líder, porque sabia que Deus falava através do líder. O resultado foi manifestado em Canaã. E Josué, além dele escolher, ele recebeu. Olha, acabando pois de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu. Aleluia. Então Josué já tinha pedido, né, escolhido, que é Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Olha que tremendo. Reedificou a cidade e habitou nela. Por que reedificou? Porque ele teve que tomar posse. Como se toma posse? Com luta. E luta teve o quê? Destruição. A terra estava bonitinha, irmãos. Tudo certinho, arrumadinho, alinhadinho, beleza. Chegaram lá e tiveram que lutar. Teve destruição. Teve perdas lá. E aí ele teve que fazer o que então? Reedificar. Tem coisas que, amados, você vai conquistar e você vai ter que se adequar, você vai ter que se alinhar, você vai ter que ajustar, você vai ter que... Está entendendo? Então, dá trabalho também conquistar. Dá trabalho. Então eu não posso me acovardar e eu não posso me acomodar. Eu preciso entender que o conquistar vai me dar trabalho. Amém? Nosso amado e querido presbítero Wilson, hoje de manhã ele chegou e disse, perguntei, está tudo bem? Ele disse, tudo bem, pastor, trabalhando, lutando, estamos indo. O que é isso? Indo para as conquistas, trabalhando, lutando, viajando, ele disse. Então assim, dá trabalho, tem coisas que não são fáceis. Então assim, até chegar o momento em que tiver reedificado, o que é o momento onde vai estar reedificado? É onde eu vou poder habitar tranquilo. Então, para até chegar nesse momento, vai ter as lutas, vai ter as dificuldades, vai ter, às vezes, os desconfortos. Estão entendendo? Então, por exemplo, às vezes um filho precisa estudar fora. É desconforto. Dá trabalho. Não é fácil. Mas e aí? É uma luta para uma conquista. É uma luta para uma conquista. Então, amados, isso vai ser uma hora reedificado, porque está no espaço para conquistar. Colocou as plantas dos pés num lugar onde está dizendo, vai ser meu, vai ser meu. Colocou as plantas no pé ali, amados, Deus me deu por herança. Deus me deu por herança, vai ser meu. Eu sei a luta que eu vou ter aqui, eu sei o trabalho que eu vou ter aqui, eu sei o desconforto que eu vou ter aqui, mas isso vai me trazer a vitória e vai ser meu. Aleluia!
Não vai ser de mão beijada, desculpe a expressão. Mas vai chegar o tempo em que isso vai passar, esse tempo da conquista naquilo ali vai passar. E aí depois você, a hora que tiver já conquistado, habitando nela, né, desfrutando da novidade dos frutos ali, você vai almejar outras conquistas. Amém, igreja? Então assim, o Senhor está nos ensinando, já começou hoje, olha, já como no início aqui de mensagem, o que o Senhor já está fazendo na nossa mente. Já está renovando nossos pensamentos. Amém? Então, antes de nós avançarmos para esse patamar que Deus já começou a nos revelar, eu quero lembrar com você as palavras do apóstolo Paulo, que fizeram parte aqui para as ministrações na nossa vida, daquilo que ele diz a respeito dos nossos irmãos que saíram do Egito. Ok? Hebreus 2, 1 e 3 a 3 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha que tremendo isso, amados. Nós somos chamados para a graça de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui exatamente dos nossos irmãos filhos de Israel no deserto. Então, pela transgressão e pela desobediência, eles receberam justo castigo. Então nós não podemos pensar que porque estamos na graça, nós podemos, desculpe a expressão aqui, viver afrouxados, sabe, assim, de qualquer jeito. Não. Porque Paulo diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 3, 1 a 4 e 7 a 13 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O que é considerar? Ou eu considero ou não considero. Amém? Então considerai, apóstolo Paulo ele diz assim: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Capítulo 3, versículos 15 a 19 diz: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha que coisa isso. Todos. Então entrou lá em Canaã quem? Josué e sua família, Caleb e sua família, de quase 3 milhões. De quase 3 milhões, entraram 2 famílias. Entraram a descendência destas famílias que saíram. Mas os
pais, ou seja, aqueles que receberam a promessa, que ouviram, não entraram. Por quê? A incredulidade não deixou. A carnalidade não deixou. Então, olha, versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então não permita incredulidade no teu coração. Amém? A incredulidade é veneno contra a fé. Hebreus 4, versículos 1 a 3 e 9 e 16, diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Amados, isso aqui é viver uma vida reinando em vida. Amém? É viver em descanso, ou seja, é viver uma vida boa que Deus tem para nós. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então aqui não tem nada a ver com a salvação. Porque nós sabemos que a salvação é por predestinação, não é por mérito nosso. Então esse entrar no descanso aqui, Paulo está dizendo que é por mérito nosso. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles no deserto, lá no Egito. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso aqueles que não creram. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 10, 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Amados, é importante, é de suma importância, porque exatamente o que aconteceu lá com os nossos irmãos, na saída do Egito, depois do deserto e a entrada em Canaã, a Bíblia manda nós atentarmos para isso. O apóstolo Paulo vem e diz: olha, tem que ser exemplo para nós. Então por isso o Senhor está nos dando, para esse final de ano, tamanha revelação. Tal revelação. Porque 2018, igreja, não pode ser igual o ano de 2017 que eu vivi. Eu não posso ser igual em 2018 como eu fui em 2017. Eu disse aqui que eu não aceito, eu não quero, não vou aceitar para a minha vida ser igual em 2018. Não vou ser. Não vou ser. Com tudo que Deus tem me ensinado, com tudo que Deus tem feito chegar à minha vida, porque Deus, quando nos dá algo, amados, Ele espera uma resposta de nós. Deus nunca jamais nos dá algo simplesmente por: vou dar ali para o meu filho e ver o que ele... Não, Deus dá, fala: e agora? Deus, Ele espera uma resposta. Então eu já estou preparando o meu espírito, preparando minha vida. Coisas que tem que ser acertado, eu vou acertar. Dentro da minha casa, o que tem que acertar, eu vou acertar. Doa a quem doer. Aqui na igreja, o que tem que acertar, eu vou acertar. Doa a quem doer. Eu não vou entrar em 2018 o mesmo pastor Emílio que está terminando 2017. Eu serei melhor para Deus. Se vai agradar ou desagradar pessoas, isso não me importa. Porque eu estou aqui para agradar a Deus e não a homens, não a pessoas. Então, isso tem que entrar na tua mente. Isso tem que entrar no teu pensamento.
Que você tem que começar 2018 uma nova pessoa com Deus. Um novo homem, uma nova mulher. Porque Deus quer que você não abandone a tua confiança, porque a tua confiança tem grande galardão, e Deus não quer que você desista. Ele quer que você persevere, porque com efeito tendes necessidade de perseverança. Então fazer a vontade de Deus exige perseverança, dia após dia. Então no primeiro obstáculo que tiver, eu não posso esmorecer, eu não posso me enfraquecer, eu preciso com o obstáculo ganhar força. O apóstolo Paulo disse, é na minha fraqueza que eu sou forte. É quando estou fraco que eu sou forte. Porque quando eu me sinto fraco, é porque eu estou de frente de uma batalha. Quando eu me sinto fraco, é porque eu estou enfrentando uma dificuldade na minha vida. E essa dificuldade vem para quê? Para me tornar forte. Para me fazer forte com Deus. Amém? Então nós precisamos aprender a conquistar, sim, nos lembrando sempre do que Deus já tem nos ensinado e nos mostrado no deserto. Em Êxodo 3, versículos 13 a 17 diz: Disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Hoje, o nome dele é Jesus, que é o nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Essa foi a promessa. Não tinha deserto aqui. Não tinha deserto. A promessa era sair do Egito e chegar na terra que mana leite e mel. Então a incredulidade, ela gerou o deserto. A incredulidade trouxe para o povo de Deus a vida de deserto. E permaneceu no deserto até mesmo aqueles que criam. Porque Deus fez a promessa para um povo. Amém? Deus não falou para Moisés, Moisés, eu vou levar você para uma terra boa. Disse para Moisés, Moisés, vai lá e resgata o meu povo, que eu vou levar o meu povo para uma terra boa. E olha, amados, a incredulidade é algo muito sério, porque nós precisamos tomar cuidado. Porque ela é um argumento do diabo. Ela é um argumento de Satanás para tentar nos laçar. Miriam, Arão e Moisés morreram no deserto. Isso é muito sério. Miriam morreu no deserto por quê? Porque se rebelou contra a vontade do Senhor. Arão morreu no deserto por quê? Porque se rebelou contra a vontade do Senhor. Moisés morreu no deserto por quê? Deixou a ira tomar conta. E não mostrou ao povo que se tinha que confiar em Deus. Quando ele bateu 2 vezes na rocha. E a Bíblia diz que era para Moisés falar com a rocha. Você falará com a rocha e a rocha lhe dará água.
E Moisés e Arão chegaram diante da congregação e disseram: porventura essa rocha vos dará água? Olha a atitude. Mas por quê? Porque o povo estavam azucrinando, desculpe o termo, a cabeça de Moisés. E Moisés deixou essa ira tomar conta. Moisés deixou, amados, essa ira, aflorar. E ele teve atitude que desagradou o Senhor. Então, amados, nós somos líderes, ouça. Todos nós aqui somos líderes. Nós temos coisas para liderar na nossa vida. Nós temos coisas para liderar dentro da nossa casa. Amém? Nós temos a hierarquia dentro da obra do Senhor, de lideranças. E isso eu conversava com a minha esposa ontem. Eu dizia: nós precisamos tomar cuidado para não deixar o erro dos outros afetar a nossa liderança com Deus. Nós não podemos deixar nos levar por iras, porque quando nós vemos coisas, amados, infantis, quando nós vemos coisas erradas, quando nós vemos coisas meninices dentro da obra de Deus, a primeira coisa que vem no nosso é ira santa. E você já sabe, você já quer. 2018? Nananina não. Quer ficar no deserto, meu irmão? Fica. Quer morrer no deserto, minha irmã? Morre. Eu não vou. Em nome de Jesus, porque a partir do momento em que eu recebo conhecimento, opa, a história vai mudar. Enquanto eu não recebo conhecimento, Deus vai levando. Por quê? Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Mas chegou o conhecimento, eu vou ter que ter atitude. Então assim também você, dentro do teu lar, dentro da tua casa, você vai ter que tomar postura para não morrer no deserto como Moisés, Arão e Miriam, que eram líderes para levar o povo para Canaã. Olha que sério isso. Então assim, amados, olha, eu fico arrepiado com temor e tremor de falar isso aqui. Porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou e não mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aqueles que querem morrer no deserto, vão morrer no deserto. Eu não vou ser levado para a morte junto com esses. Eu estou indo para Canaã, amados, e vou desfrutar da terra de Canaã em nome de Jesus. Vou conquistar em Canaã, em nome de Jesus, eu e minha casa. Assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser vir comigo, vem, vamos junto. Não quer? Eu não vou mais, amados. Ouça. Ti, sabe? Beicinho e biquinho e cara feia. Morra no deserto. Chega. Quer andar segundo o curso do mundo? Vai para o mundo. Aqui é lugar de fidelidade a Deus, de obediência a Deus, e ponto final. Então, é postura. Tem que tomar postura. E tem que acertar, tem que ter atitudes para reedificar, para acertar, dá trabalho. Amém? Então o que tem que ser feito? Tem que ser conversado. Ó, é assim, 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 e assado, e ponto final, e não se fala mais nisso. Amém, igreja? Então, deserto não estava na promessa de Deus. Eu não quero deserto. Conquistadores, eles se revelam no deserto, porque é o caminho para a terra onde está se indo conquistar. E nós precisamos aprender isso com Josué e com Caleb. Porque eles tinham a mente de conquistadores. Eles tinham posturas de conquistadores.
Moisés, amados, desculpa a expressão, na porta do gol, ele se deixou levar pela incredulidade do povo, pela reclamação do povo, pela postura errada do povo. Porque ali, numa manifestação de raiva, ele fez algo que Deus não havia mandado ele fazer. E Deus cobrou. Não tem como. Deus é justo. Você fala, puxa, um homem escolhido para ser o libertador, foi lá, libertou, foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente em toda a casa de Deus. E não poder entrar, não poder desfrutar. Deus é injusto? Não é. Então o Senhor quer que eu e você desfrute das bênçãos de Canaã. Amém? Então, amado, vai você. Quem não quer, não brigue, não discuta, não traga para a tua vida condenação. Porque o que nós aprendemos? Que em Gilgal a gente vai ter que fazer o quê? Olhar mais para nós, irmão. Por quê? Ó, tá aí, ó. Vai conquistar. Você não quer? Fica aí. Amém. Saíram do Egito com uma promessa. Com uma promessa. Amém? Uma palavra. Estavam vendo alguma coisa? Nada. Josué e Caleb saíram de lá de que jeito? Nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar. O quê? O que Deus prometeu. O que Deus prometeu. Chega lá no mar, o mar não sabe. Aí, Moisés, trouxe nós aqui para morrer aqui? Josué e Caleb falou isso? Vamos voltar para o Egito, comer cebola e pepino. Josué e Caleb falou isso? Saiu do Egito crendo na promessa. Então eu creio na promessa e estou indo para conquistas. Diante dos meus olhos eu não estou vendo nada. Mas eu sei que a promessa existe. E quem fez a promessa é fiel para cumprir. Não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele é fiel. Então, ele falou, ele vai cumprir. Vamos lá para o telão. Número 1. Josué era um conquistador. Então, nós falamos a respeito de Caleb na quinta-feira. E hoje vamos falar um pouco de Josué. Josué era alguém, amados, que ele não tinha medo do novo. As atitudes de Josué mostravam isso. Josué, ele era alguém que não colocava em dúvida as instruções de Deus. Josué era um homem que mesmo com as suas fraquezas, ele dava ouvidos a Deus. Por que com as suas fraquezas? Porque ele era uma pessoa como eu e você. Amém? Em Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Olha a instrução de Deus para ele. Quando ele chama Josué para passar o povo, o Jordão. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer ter um caminho próspero? Medita na lei do Senhor, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. A lei da graça. Então não é fazer da Bíblia, amados, um livro de autoajuda, como muitos cristãos fazem. Sabe? Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou pedir uma palavra para Deus na hora do sufoco. Na hora que a água está subindo. Tem que ir para o culto de oração, tem que fazer, acordar de madrugada para orar. Não, isso aí é autoajuda. Não é assim uma vida com Jesus. Sabe? Procurar o socorro no momento da luta. A Bíblia, ela tem que ser o meu estilo de vida.
A Bíblia, ela tem que ser a minha vida. Então, não é a Bíblia se adaptar à minha vida, é eu adaptar a minha vida à Bíblia. Porque muitos cristãos hoje querem fazer isso, querem continuar com a mesma vida, vivendo do mesmo jeito e falar, viu Bíblia, se encaixa aqui. Deus olha e fala, o quê? Você tem que adaptar a tua vida à minha palavra, à minha vontade. Nós não oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas muitos se esquecem. Não, vou fazer a minha vontade e se quiser vai ser assim. Tem pessoas que falam assim com Deus. Não, né, com essas palavras, né, literalmente, mas com as atitudes. Porque vivem a seu modo e acham que Deus tem que aceitar aquilo. Josué 1,9 diz, não te mandei eu? Então Deus dá a instrução para Josué para que ele seja bem sucedido, para que o caminho dele seja próspero. E aí Deus dá um incentivo para Josué. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Então para conquistar tem que ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Então, aquele que é chamado por Deus para conquistar tem que saber disso. Amém? Tem que saber que Deus dá a instrução para ser de fato o conquistador. Porque nós vimos aqui que muitos lá, por longa data em Canaã, não conquistaram e pelo contrário foram entregues nas mãos dos ímpios. Foi muito triste. Por 8 anos o povo ficou, né? O povo ficou sob o domínio de um rei ímpio. Então era a mesma coisa do Egito em Canaã. Então nós temos que entender isso. Medita na palavra de Deus dia e noite, para que você faça prosperar o teu caminho e seja bem sucedido. Por quê? Alinhar a sua vida àquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda. Amém? Deus esperava do seu povo o bom ânimo de conquistadores, né? A vontade de conquistar. Por isso, ele anunciou que ele estava levando o seu povo para uma terra habitada. Ele já estava ali, né? Dizendo que havia lá pessoas, havia lá habitantes na terra. Então ele queria despertar no seu povo o desejo de tomar posse. Ele não queria ver na boca dos 10 espias a difamação da terra. Não, lá é terra que os moradores, a terra que devora os moradores. Lá tem gigantes e nós somos que nem gafanhoto aos seus olhos. Deus não queria ouvir isso. Deus queria que todos falassem como Josué e Calebe. Lamentações 3:17-22 diz: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória. Tem momentos na nossa vida, mas que nós nos sentimos exatamente assim, fracos, com as nossas lutas, com os nossos problemas, com as nossas aflições. É ou não é? É ou não é? Nós temos sentimentos. Então já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha o que Jeremias estava falando aqui. Ele estava preso. Jeremias estava encarcerado. Pensa numa tão grande tristeza. Ele estava preso junto com o povo de Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós nos pegamos assim. Mas no mesmo momento eu tenho que trazer à minha mente, aos meus pensamentos, o que pode me dar esperança. 1 de Reis, capítulo 19, versículos 2-8. Olha, isso aconteceu exatamente aqui com um profeta.
E ele não trouxe à memória aquilo que poderia lhe dar esperança. Olha só. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias matou a fio de espada 450 profetas de Baal. Uma grande vitória. Você sabe a história, né, que 2 sacrifícios foram apresentados e os profetas de Baal ficaram ali por muito tempo invocando, né, para que o sacrifício fosse consumido. E depois, quando chegou, né, a vez de Elias, ele restaurou ali o altar, colocou o sacrifício, mandou jogar água em volta e tal, e clamou ao Deus dos céus e consumiu tudo. E ali foi definido que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, é o nosso Deus que está aqui nesta manhã. E ele matou então, à beira, né, de um riacho, 450 profetas de Baal. E a profetisa de Baal ficou sabendo da notícia e mandou esse recado para Elias. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida. Olha, amados, tinha matado 450 profetas de Baal, de Satanás, e ficou com medo de uma notícia, de uma má notícia, de uma ameaça. Amados, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso ajudador, que nada nós devemos temer o que pode nos fazer o homem. Nada. Nós não podemos temer. E Elias ali, ele se deixou, dominar pelo seu sentimento de medo. E para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Falou: te salva agora que eu vou me salvar. Como quem diz, né? Cada um por si. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas tinha muita coisa para ele conquistar ainda para Deus, tinha muita coisa para ele fazer para Deus, tinha muita coisa ainda de novidade para a vida dele ainda, e ele já estava ali pedindo a morte, por causa de um obstáculo, por causa de uma notícia, de uma ameaça, de uma palavra contrária contra a vida dele. Ele desanimou, ele perdeu a esperança, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Mas nós não fizemos nada para Deus ainda. Nós aqui, Igreja Cristo Vive Pau Sul, você que é membro dessa igreja, amados, você não fez nada para Jesus ainda. Nós estamos começando. Então, se esforça, come e anda, porque o caminho ainda é longo. Amado, tem muita coisa para Deus manifestar através desta obra. Tem muita coisa para Deus manifestar através da nossa vida. Tem muita coisa para Deus manifestar através dessa cidade. Tem muita coisa para Deus manifestar através de Lençóis Paulista, de Chavantes, de Santa Cruz, de Ourinhos. Tem muita obra ainda para Deus fazer através da nossa vida. Amados, se nós mostrarmos para Deus o que os nossos irmãos, filhos de Israel, mostraram para Deus no deserto, nós já estamos mortos com Deus. Desculpa falar, mas nós não vamos conquistar nada em Canaã.
Nós temos que mostrar para Deus bom ânimo. Diz para o teu irmão, nós temos que mostrar bom ânimo. Amém. Olha, amados, Deus foi misericordioso com Elias aqui. Mandou o anjo lá, falou, vai lá, acorda meu profeta lá, vai. Acorda ele, fala para ele se mexer, que tem muita coisa para ele fazer ainda. O caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Deus te alimenta, meu irmão. Deus te dá a força. Deus é a tua força para você caminhar e conquistar. Não permita voz de desânimo. Não permita a voz da tua carne. Não permita outras vozes que vêm com mimimi para o teu ouvido. Veio com mimimi, vai, fecha a boca. Se for bem próximo seu, fala, cala a boca. Né? Se não for próximo, você vai arrumar briga. Então, mas se for bem próximo, fala, cala a boca. Por favor, não fala besteira. Amém? Por quê, amados? Vozes que não estão ouvindo, né? Ouvidos que não estão ouvindo a voz de Deus, não tem uma voz para nos animar. Ouvidos que não ouvem a voz de Deus, o que sai da boca é o quê? Palavras de desânimo, de desencorajamento, sabe? Só palavras para tentar destruir aquilo que nós estamos alimentando dentro do nosso espírito. Então você não pode permitir isso. Não permita, sabe, a voz do inimigo na tua mente. E você sabe muito bem que Deus usa os mais próximos de nós. Desculpa, o inimigo usa os mais próximos de nós para tentar lançar pensamentos errados aqui. Você sabe disso. Os mais próximos de nós, o inimigo tenta usar para colocar pensamentos errados aqui. Então, mantenha o bom ânimo. Mantenha o entusiasmo. Ouvidos atentos à voz de Deus. E o primeiro sintoma de que estão tentando colocar desânimo na tua vida, você fecha a boca, cala a boca. Não é isso que o meu Deus diz para mim. Não é isso que o meu Deus quer para a minha vida. Quer ficar você no deserto? Fica você, eu estou indo para Canaã. Amém? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai experimentar quem chegar em Canaã. Só vai experimentar quem em Canaã conquistar, irmão. Amém. Então o caminho bem sucedido, ele está condicionado à fidelidade ao Senhor. Se não houver fidelidade ao Senhor, não tem vitória. Amém? Então precisa ter fidelidade, precisa ter coragem, precisa ter obediência e precisa ter bom ânimo. Diga isso: fidelidade, obediência, coragem e bom ânimo. Amém. Glória a Deus. Olha, igreja, o desanimado ele senta e pede a morte, como fez Elias. Não somos nós. Amém? Josué 10:25 diz: então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Amados, aquilo que Deus falou para Josué, ele foi e falou para o povo. O que Deus falou para ele? Ser forte e corajoso, não temais, eu sou contigo. Josué foi lá e disse para o povo: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Amados, mal do crente é ver o problema e falar: perdi. É vir a situação contrária e ele já falar: vai fazer um exame, deu lá câncer. Ai, morri.
Morri. Vou lá na funerária já acertar meu plano. Deixar certo o caixão. A gente ri, mas o negócio é sério, irmão. E tá aí os crentes falando que tá andando por fé. Tá, pastor, já tô lá acertando já meu caixão, porque é por fé. Amados, o bom ânimo, o entusiasmo é totalmente o contrário de atitudes que desagradam a Deus. Amém? Então a coragem faz parte do caráter de um conquistador. Você imagina Caleb lá em Canaã com 85 anos? Vamos imaginar? 85 anos. Né? E a gente falava tanto de Abraão, né? Abraão esperou 25 anos a promessa. Abraão tinha 75 anos e Deus fez a promessa que ele ia ser pai com 100 anos. Olha, 25 anos ele esperou. Caleb esperou 45. Esperou 45. E a gente achava que Abraão tinha esperado muito. E aí Caleb chega com 85. Ele olha para Josué e fala: o que é meu aí? Eu quero aquilo lá. Aleluia. Então, porque agora eu já sou aposentado, né? Aposentadoria agora. Já trabalhei muito. Já fiz muito já. Agora eu deixo para os outros. Vai, ô conquistador. Você vai conquistar um caixão logo logo. É um caixão que você vai conquistar logo logo. Porque isso não agrada a Deus não. Não agrada a Deus não. Nós estamos aprendendo que o que agrada a Deus é uma mente de conquistador. Uma mente que entende que até mesmo na velhice vai dar bons frutos. Uma mente que entende que a velhice vai ser em vigor. Não vai ser dependendo de outros, não vai ser numa cama, não vai ser com uma doença, porque Deus já levou, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, Ele renova a nossa força, Ele dá o vigor, assim como Caleb disse, o Senhor me manteve em vida, para chegar aqui, e agora conquistar, e eu vou para lá, e tornarei com a vitória! Porque ele sabia que a força não era dele, a força vinha do Senhor que o sustentava nessa terra. Ele não olhava, assim como Abraão, ele não olhava para o próprio corpo, ele não olhava para as suas, os seus problemas ali que talvez no corpo ele já estivesse tendo por causa da idade. Assim fez Abraão. Abraão não olhava para a sua velhice. Abraão, diz a Bíblia que ele glorificava o Deus dos céus, e conforme ele glorificava a Deus, ele ia sendo fortalecido, e com 100 anos ele recebe a promessa. Sara, sua esposa, com 90 fica grávida. Isso é entender que tudo vem de Deus, que tudo é Deus. Então, crer faz a diferença. Crer faz a diferença. Então, o contrário de bom ânimo é desânimo. O contrário de coragem é falta de coragem. E essas coisas fazem parte de um caráter de derrotado. Um derrotado tem desânimo. Um derrotado não tem coragem. Um derrotado não tem ousadia. Um derrotado não pensa grande. Sem luta não há conquista, irmão. Vai ter que lutar. Diz para o teu irmão, vai ter que lutar. Diz para ele, bom ânimo e coragem. Bom ânimo e coragem. Bom ânimo e coragem, irmão. Vai ter que lutar. E não é lutar pela aposentadoria, não. Como tem muita gente aí querendo, estou vendo para me aposentar. Estou vendo para me aposentar. Que conquistador que é esse? Se é direito, mas não é porque aposentou que tem que parar de realizar as coisas.
Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quantos que eu conheço que se aposentam e morrem? Sabe por quê? Porque parou de fazer as coisas na vida. Parou, estacionou. E aí? Porque agora eu sou aposentado. E agora? O que eu faço? Não faço mais nada. Morre. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. João 16:33 diz: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Nós não vivemos no mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. Então nós passamos pelas aflições que há no mundo. Mas anda cabisbaixo, triste mesmo, derrotado mesmo, perdedor. Mas tem de bom ânimo. Levanta a cabeça, põe sorriso no rosto, se anima no Senhor, ativa a tua esperança, traz à tua memória aquilo que pode trazer esperança para a tua vida. Está passando por um problema difícil? Deus é o meu refúgio, Deus é o meu escudo, Deus é minha fortaleza. Ele é quem me sustenta, Ele é quem me dá força, Ele mantém o fôlego de vida em mim para eu conquistar. Mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo, mas os meus olhos da fé veem o que Deus tem para a minha vida. Jesus disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele habita em você, Ele está em você, e Ele faz você vencer todas as coisas, porque em todas as coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Número 2, Josué era um adorador. Deuteronômio 32:44 diz: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Então nós podemos perceber que Moisés estava do lado de Josué. Moisés estava do lado de Josué. Josué, ele servia Moisés, respeitava Moisés. Salmo 66, versículos 3 e 4 diz: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Então, Moisés estava adorando, Josué estava adorando com ele. Salmo 149:1 diz: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Igreja, muitos não entendem a importância do louvor. Muitos não entendem a importância da adoração que tem que ser dada a Deus. Sabe, de dar o louvor a Deus, de se soltar na adoração com Deus. Além de ser uma arma espiritual poderosa, é o que Deus manda para o seu povo. É um mandamento que deve ser obedecido com amor em todo o tempo, porque a Bíblia diz que aquele que louva o Senhor, ele faz bem. Então faz bem para a nossa vida louvar a Deus. Faz bem para nós, para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, dar louvor a Deus. Amém? Salmo 149, versículo 6 diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Número 3, Josué era um discípulo. Amados, em todo o tempo, desde a saída do Egito, Josué permaneceu do lado de Moisés. E ele reconhecia a vontade de Deus e simplesmente obedecia, porque ele via que era uma obra do Senhor. Amém? Não era uma obra humana, não era uma obra de homens, era uma obra de Deus. Então, aquilo, o que estava acontecendo, por Moisés ser aquele que chegou para falar em nome de Deus, era um desígnio do Senhor. Era um desígnio de Deus, era a vontade de Deus que estava ali se manifestando. E Josué compreendia isso, Josué entendia isso. Então para ele era simples obedecer. Para ele era simples fazer o que lhe cabia fazer. Ser submisso, né, à vontade de Deus, obedecendo a Moisés, estando do lado do seu líder e defendendo a causa, defendendo o líder que estava ali defendendo
a obra do Senhor. Amém? Deuteronômio 32:44 diz: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Então, Josué estava ali, Moisés estava falando, Josué estava ali, respaldando, apoiando, ombreando. Êxodo 17:8-10 diz: então veio Ameleque e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Moisés falava, Josué obedecia. Moisés dava a ordem, Josué não dizia, eu não. Não vou fazer não. Por que eu tenho que ir lá para a guerra e ele vai ficar lá orando? Então Moisés falava, Josué recebia, acatava, fazia o que Moisés estava falando. Porque Josué entendia que quem estava no comando era Moisés. E ele obedecendo a Moisés, ele estava obedecendo a Deus. Amém? E Josué, amados, ouça, ele era jovem. Quando ele saiu do Egito, ele era jovem. Não era, né? Ele tinha bem menos idade que Moisés. Então assim, hoje nós vemos uma certa dificuldade às vezes dos jovens acompanhar líderes espirituais. Nós vemos hoje uma certa dificuldade em jovens quererem estar envolvidos com a obra de Deus, envolvidos com a casa do Senhor. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Porque, olha, amados, para tudo tem um tempo debaixo do céu. Mas a palavra nos revela que para servir ao Senhor, não tem um tempo. A partir do momento em que Deus nos chamou, nós temos que estar aptos a servir a Deus, a andar com Deus, a fazer as coisas de Deus, a estar envolvidos com a obra do Senhor, com pessoas que Deus chamou e levantou para guiar o seu povo. Então a mente dos jovens precisa ser transformada, com o exemplo de Josué. Amém? Josué era jovem e ele era companheiro fiel de Moisés. Ele era companheiro fiel de Moisés. Ele estava junto com Moisés, lutando pela causa, junto com Moisés, lutando pela promessa do Senhor. Em Êxodo 24:13 diz: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Olha o que a Bíblia diz, que Josué era servidor de Moisés. E subindo Moisés ao monte de Deus, enfim, Josué, ele não servia somente a obra de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que dizem, eu sou tal coisa na igreja, então agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que servir, né? Tem pessoas que são consagradas e dizem, não, porque agora eu tenho um cargo, agora eu tenho que fazer. Mas Josué, ele não pensava assim. Josué, ele era servidor de Moisés. Então assim, tem pessoas até que por ter talvez um chamado diferenciado, né? Talvez por fazer algo bem feito na casa de Deus, se colocam até numa posição diferente daquilo que tem que se viver. Por exemplo, não, eu sou o que sou, eu faço desse jeito, eu sei fazer, eu faço bem, então eu não preciso me submeter a isso. Engano. O dom é de Deus, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, e Deus tira a hora que Ele quiser. E se eu não entender o meu lugar na obra do Senhor, com submissão, o Senhor jamais vai me exaltar. Se eu não entender o meu lugar
no chamado de Deus para a obra do Senhor, jamais o Senhor vai confiar algo na minha vida, nas minhas mãos. Porque Josué, ouça, saiu do Egito junto com o povo. Ele estava lá igual, no mesmo nível. Veio por todo o deserto, ficou 40 anos junto, ali praticamente quase com Moisés, sendo servidor de Moisés desde que saiu do Egito. E aí então, quando Moisés é morto, o que acontece? Deus chama Josué. Fala assim: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora você passa o meu povo esse Jordão. Agora você, Josué, que foi por todo o tempo servo do meu servo. Agora você, Josué, que ficou todo o tempo do lado do meu servo. Agora você, Josué, que foi amparo para o meu servo. Agora você, Josué, que ouviu e obedeceu tudo que saiu da boca do meu servo. Agora você, Josué, que nunca sequer replicou ou se rebelou ou se colocou numa posição diferente. Agora você, Josué, eu vou te engrandecer agora. Agora chega a hora em que vão te reconhecer, Josué, porque até então não reconheciam Josué. Até então reconheciam Moisés. Mas quando Moisés é morto, Deus fala: agora eu engrandecerei o teu nome. Aleluia. Obediência, discipulado, fidelidade, não arrogância, não soberba, não achar que é melhor que outro, não achar que é superior a outro, mas que é servo. Quando nós entendemos isso, o Senhor nos exalta. Quando nós entendemos que nós somos servos e que nós estamos aqui para servir, amados, lá em Canaã, o Senhor exalta o nome. O Senhor exalta o nome. Então, Josué entendia isso. Ele não servia somente a obra de Deus, ele era servo de Moisés. Hoje tem quantas pessoas dizem: não, eu não vou servir a homens. Sim ou não? Imagina que eu vou servir a homens. Amados, eu vou em São Paulo, eu fico maravilhado. Eu digo São Paulo porque é um exemplo, né, para esse altar, um exemplo para essa igreja. Eu fico maravilhado com a excelência dos servidores do altar daquela igreja. Com aqueles que servem a vida do nosso bispo e da nossa bispa. Com aqueles que se assentam na primeira fileira, não simplesmente para ouvir a palavra, mas para dar suporte aos seus pastores, aos seus líderes. Então, assim, são pessoas que não pense você que são pessoas consagradas a alguma coisa, não. Não são. Muitos ali não são consagrados. São pessoas que já têm isso dentro de si. Sabe, que amam servir aqueles que Deus tem levantado para ser o canal da bênção em suas vidas. Que amam servir aqueles o qual Deus escolheu e chamou para estar numa posição que Deus quer que esteja. E essas pessoas reconhecem isso com total submissão, são respeitadas, não é? Recebem o louvor, porque eu admiro, eu louvo tais pessoas, tenho o meu respeito, tenho a minha admiração, porque são pessoas que, assim como Josué, servem aqueles que estão servindo um propósito maior, servem aqueles os quais foram chamados por Deus para guiar o seu povo nessa terra. Em Êxodo 24:14 diz: disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Então, aqui neste texto, Moisés está dizendo assim: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Moisés, ele vai com Josué. Josué estava do lado de Moisés. Em Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial,
Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aleluia. Número 4, Josué era um homem de estratégias. Josué 1:10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... Então, esse texto diz o quê? Que Josué, a partir do momento que Deus o chama, né, e que eles atravessam o Jordão, que chegam em Gilgal, então Josué deu ordem aos príncipes do povo. Ou seja, ele teve o seu nome, né, exaltado pelo Senhor, não simplesmente por nada, porque Josué tinha os atributos, né, para ser alguém exaltado por Deus. Ele tinha direção a dar para alguém. Ele tinha de Deus visão. Amém? Não a visão que eu acho que eu tenho, né, na minha carne, mas a visão espiritual, a visão dada por Deus, as estratégias de um conquistador. Número 5, Josué tinha a palavra da promessa no coração. 14, versículos 6 a 9 diz: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Então, o que o Senhor já nos disse, amados, desde que começou esta obra em nós, deve ser lembrado em todo o tempo. Então, nessa caminhada por fé na nossa vida, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Josué 14, versículo 7, é o tópico de número 6. Josué tinha confiança. Então, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Aqui Calebe estava dizendo, não é? Para o próprio Josué. Mas Josué também tinha ido espiar a terra, voltado e estava ali com Calebe. Os dois somente que entraram em Canaã. Estão entendendo? Por que que eles entraram? Porque eles não deixaram a promessa escapar. 45 anos depois. Então a nossa vida tem que ter um padrão, porque esses 45 anos eles mantiveram o padrão. Qual que é o padrão, pastor? Confiança em Deus. Amém? Esta confiança fez com que os dois entrassem na terra, conquistassem o que o Senhor havia prometido. Eles não fizeram nada além de obedecer. Porque alguém pode perguntar: pastor, todos caíram mortos, o que os dois fizeram de diferente? Simples, eles viveram num padrão que os outros não viveram. Estão entendendo? Todos morreram, menos os dois e suas famílias, porque eles viveram diferente da maioria. Número 7, Josué era encorajador. Números 14, versículos 6 a 9. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Os dois sabiam, amados, que o amparo de Deus estava com eles, não com o povo ímpio. Então essa é a confiança que nós temos que ter. Saber que Deus é por nós. Amém? Josué era perseverante. Josué 14, 8 e 9. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Isso aqui ainda fala de Calebe, mas cabe exatamente a Josué porque ele estava no mesmo nível. Amém? Desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Número 9, Josué era determinado.
Josué 14:10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Fala ainda de Caleb, mas exatamente para Josué, porque estavam no mesmo nível. O Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Então, amados, que tremendo isso, não é? Que tremendo isso. Josué e Caleb prevaleceram. Enquanto todos caíram e morreram no deserto, Josué e Caleb permaneceram em vida e entraram na terra prometida. Número 10, Josué tinha um espírito de vitória e ousadia. 14:11 diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Josué tinha uma fé inabalável no Senhor da promessa. Tópico de número 11. Josué 14:12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Quem crê, permanece assim. Número 12. Josué fazia da conquista um memorial da sua aliança com Deus. Versículos 13 a 15. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. 2 de Coríntios 12, 9 e 10, amados, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então quanto mais você persevera, amados, mesmo se sentindo fraco, mediante as lutas, mais forte você fica. Então, não desista. Diz para o teu irmão, não desista. Joel 3, 9 e 10, encerramos, diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa. Nós estamos em guerra com a nossa carne. Nós estamos em guerra com a nossa carne. E eu estou aqui pregando isso. Que nós não vamos aceitar a nossa carne reinando sobre nós. Amém? Apregoai guerra santa. E suscitai os valentes. Onde estão os valentes? Cheguem-se. Subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco. Diga o fraco. Aleluia! Assim seja, porque assim disse o Senhor.